Mateus capítulo 10, versículos de 37 a 39. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida da alma, perdê-la-á. E quem perde a vida da alma por minha causa, acha-la-á. Os principais elementos da cultura humana são a religião, a política e a vida familiar. A cultura humana é a melhor invenção da humanidade. No entanto, temos de perceber que Satanás, de maneira sutil, utiliza a cultura humana para se opor ao reino de Deus. A cultura tornou-se a fortaleza de Satanás. Satanás domina a cultura humana, usando-a como seu reino. A cultura humana tornou-se a parte básica e uma grande porção do reino de Satanás. Precisamos que esse fato nos seja revelado. Em Mateus capítulo 10, versículos de 16 a 22, o Senhor disse que enviava o povo do reino como ovelhas ao meio dos lobos. Ele continuou e disse que seriam entregues aos sinédrios e seriam açoitados nas sinagogas. O Senhor também disse que seriam levados à presença de governadores e reis. Uma referência clara aos políticos. Esses versículos dizem-nos que tanto os religiosos como os políticos são contra o reino de Deus. Por que razão se opõem ao reino de Deus? Eles opõem-se porque têm os seus próprios reinos. A religião é um reino para os religiosos e a política é um reino para os políticos. A situação é igual hoje. Se aceitarmos a cultura humana e a religião, seremos bem recebidos e não seremos perseguidos. Mas se formos pelo reino do Senhor, teremos a oposição da religião. Depois de o Senhor ter falado da religião e da política, referiu-se à família. O Senhor falou de pais e filhos, de mães e filhas e de outras relações familiares. Nem todos os seus familiares serão a favor do reino. A situação hoje é igual à que era naquele tempo. Não pense que as pessoas são mais simpáticas hoje do que eram naquele tempo. As pessoas cultas podem ser mais duras e severas do que as incultas. Não quero incentivá-los a causar danos na sua vida familiar, a ser inimigos do seu pai ou a perseguir a sua esposa. Se lermos a palavra do Senhor cuidadosamente, veremos que o povo do reino não persegue, antes é perseguido. Não devemos ser os inimigos e não devemos ser os perseguidores. Temos de ser aqueles que são perseguidos. Devemos fugir, se pudermos, mas se não pudermos, temos de sofrer. Segundo outras passagens da Bíblia, temos de orar por aqueles que se nos opõem e por aqueles que nos perseguem. Temos de amá-los e orar para que se tornem iguais a nós. Precisamos, sobretudo, ver este princípio. A cultura humana na íntegra opõe-se ao reino de Deus. Não devemos ficar perturbados com isso, porque a oposição da cultura humana pode tornar-se o nosso posto de gasolina, onde podemos comprar uma quantidade adicional de azeite para as nossas vasilhas. Isso significa que devemos aproveitar a oportunidade para pagar o preço de perder a nossa vida da alma. O preço que temos de pagar é a nossa vida da alma. Às vezes, o homem é ganho para o reino, mas a esposa continua a fazer parte da cultura humana. Em tais casos, o marido tem de perder sua vida da alma. O Senhor Jesus falou claramente sobre esses assuntos. Ele nunca nos enganou.
Ele disse que não veio trazer paz, mas espada. O Senhor Jesus causou muitos problemas ao judaísmo, incluindo os sacerdotes, e também criou muitos que causaram problemas. Primeiro os 12 e depois os 70, e os enviou para causarem mais problemas. Se nós que estamos nas igrejas locais formos sérios com o Senhor no que diz respeito ao seu reino, e se formos fiéis ao reino, causaremos mais problemas ao cristianismo de hoje, porque o cristianismo de hoje tornou-se um elemento constituinte da cultura humana. Uma vez que o cristianismo é um fator muito preponderante na cultura contemporânea, torna-se aquilo que faz mais oposição ao reino de Deus